Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e esse é mais um episódio do Lavoisiando, segunda temporada 2024. E hoje, um Lavoisiando muito especial. Hoje, Ana Arruda e sua mãe, Tatiana Arruda. É, Você foi aprovada em quê? Fui aprovada em Direito. direito no Mackenzie e também em comércio exterior no Mackenzie. O comércio exterior no Mackenzie e direito no Mackenzie. Isso. E a mãe tá Mãe tá nas nuvens. preocupada, mas muito orgulhosa. Por que preocupada? Longe de mamãe, longe dos Ah, olhos. Ave Maria, nada. A educação foi boa, não foi? Então não tem que Foi. se preocupar, certo? É, Você ainda está esperando algum outro resultado? Tô esperando ainda o resultado do Enem, do SISU, da USP, com a forma de entrada o Enem também, e o resultado do vestibular da Unesp. Hum, Alguns. 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 Legal, legal. Deixa eu te perguntar. Você, como foi essa sua rotina, essa sua preparação ao longo desse ano? Primeira pergunta básica. Foi fácil? Óbvio que bom. Nada de fácil, mas assim, a rotina também não era aquela rotina, ai, a coisa mais linda. Acordava às 6 horas da manhã e ia dormir 11 horas da noite estudando. No meio do percurso a gente parava durante 1, 2, 3 horas e falava, ai, cansei, eu não quero mais. Vamos fazer outra coisa. Durante 3 horas, largar o estudo ali. Fingir que ele não existe? É, exatamente. Mas isso é importante também, né? De certa forma, mas é importante também manter uma certa constância. Mas esse processo, como que você estudava? Normalmente de manhã vinha pro cursinho, né? E daí o período da tarde eu acabava fazendo revisão do que a gente já tinha visto na aula de manhã e fazendo alguns exercícios extras. Então, por exemplo, eu fiz a FUVEST. Então eu pegava alguma coisa mais específica relacionada ao assunto que a gente viu de manhã de cinemática com algum exercício da FUVEST. Algo mais específico voltado porque eu queria. Então, se eu fosse fazer, sei lá, um outro vestibular em outro lugar, eu pegava um exercício, os exercícios com base neles, até para estudar a própria banca. Então você procurava ali a banca para poder saber, Isso. certo? E essa rotina, ela mexe com toda a sua estrutura de vida? Você criou um modelo de estudo seu? Ou Uhum. você se espelhou em uma metodologia que você viu? O próprio sistema, né, aplicado do SAS, ele te traz alguma metodologia que você achou legal? Eu acho que o sistema do SAS, ele apoiou nessa questão dos exercícios, porque ele trazia muitos exercícios, e exercícios com diversos tipos de dificuldades, né, níveis de dificuldades. E propriamente estudar a teoria, eu fazia resumo. As pessoas falam mal de resumo, mas resumos são maravilhosos. É bonito e prático para mim. Então, principalmente que eu sou uma pessoa visual. E eu preciso escrever o que eu aprendi, eu deixei de aprender, para É um eu método seu, conseguir né? resolver o que quer que esteja aquilo lá. E a senhora, dona Tatiana, como mãe, acompanhando esse processo, o papel da família nesse processo de apoio, de deixar por conta da decisão. Como foi isso em casa, todo dia? Ana Luísa é bem disciplinada, né? Assim, ela sempre foi muito pontual nas coisas que ela tinha que fazer, que tinha que desenvolver. Então, era um deixar solto, porque ela tinha uma disciplina própria, mas ao mesmo tempo monitorada, né? E aí, como é que tá? Como é que tá a dificuldade? Tá conseguindo fazer? Acompanhava, batendo papo com ela. Né? Às vezes falava, ela relatava uma reclamação, porque física tá difícil, porque isso eu não entendo, porque aquilo outro tá difícil. Explicar E o aí, conteúdo todo pra ela. Tipo, a gente saía da aula de história, mãe, você sabia que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, eu tive aulas e particulares. redava, dava aula de novo. Eu tive aulas particulares e até como forma de estimular, de mostrar que a gente estava presente, estava participando, né? E assim, uma cobrança velada, né? Hum. Vamos acompanhando, estamos juntos, Ela sempre foi mas focada assim? foi, assim, acho que a vida inteira, assim, do escolar Ou dela, de vez em quando desde... tem que puxar o cabelo e falar, não, vai sair agora não, vai estudar. Não, quando a Luísa não, normalmente ela já dispensava várias saídas. Quando É. eu ficava sabendo já tinha acontecido, não é dela as saídas assim, não. Eu tô indo. Ai, porque a senhora fala que quando eu era pequena,
Na parte da alfabetização, que a senhora teve que brigar na escola. Porque eu falava que eu não sabia ler, e todos os meus amiguinhos sabiam ler, e eu não sabia ler. E a escola chamava vocês, falando que vocês estavam colocando pressão em cima de mim. Teve isso na alfabetização. Era uma cobrança dela, né? E a escola achava que éramos eu e meu esposo cobrando que ela já estivesse lendo lá no primeiro aninho. Mas era uma. É isso que eu estou te falando. Ela sempre se cobrou, ela sempre manteve um ritmo bom, né? Então a gente de fora só ficava para monitorar. Até pra, de vez em quando falar, chega, já deu, faz pausa, porque precisa de descanso, porque precisa espairecer a mente para poder continuar. Deixa a mente descansar também, O né? ócio faz bem. Isso demais também não faz bem. Nossa, demais não, mas um pouquinho dele, você tem que ter um pouquinho dele. É, aqui no Lavoisier, a sua própria rotina em casa, o seu método de estudos acompanhado, a própria presença dos professores, é, as aulas extras e tudo mais, isso você acha que vai te favorecendo ao longo do ano, o seu crescimento? É visível o seu crescimento? Você se cobrando, você percebeu, simulado a simulado, um crescimento seu? Sem sombra de dúvidas, eu acho que aqui no Lavoisier a gente tem as aulas. Ah, eu esqueci o nome agora. Mas, tipo, uma monitoria com o próprio professor, uma parte mais individual, você e o professor, né? Eu acho que isso é muito importante, porque uma coisa é uma sala de 30 alunos e você tentar falar com o professor dentro dessa sala. E ele ainda tem que dar todo um conteúdo em volta. E outra coisa muito diferente é você sentar do lado do professor e trazer sua dúvida pontual. Olha, eu peguei esse exercício, eu sei que a teoria é essa e essa, mas não vai, não sai do lugar. Então, ter essas aulas, desses monitoramentos mais individuais aqui no cursinho, sem sombra de dúvidas, foram importantes para sair de um lugar que eu estava. Porque eu fiz o terceiro ano, então depois do terceiro ano eu acabei fazendo um ano de cursinho. Então, tecnicamente falando, eu sabia de toda a teoria, tecnicamente. O que eu não sabia era aplicar aquilo. E essas aulas por trás foram importantes para sair da onde eu estava. Você se descobriu um estudante? Teve que Tipo isso, aprender a estudar? eu acho que, não sei se eu tive que aprender a estudar, porque meu método de lá pra cá não mudou tanto. Eu acabei fazendo mais exercícios do que eu tinha feito no terceiro ano. Justamente para colocar essas dúvidas pontuais. E aí você vai vendo o seu desenvolvimento, Exato. se cobrando. A Ana do começo do cursinho para a Ana do final Final do do cursinho cursinho. tem muita Exato. diferença. Muita. Não sei se. Eu acho que muita não no sentido. Não, tem muita. Eu ia falar não num sentido tanto acadêmico, mas assim, tem. Porque às vezes, por exemplo, vamos pegar, antes de começar a gravação, a gente estava falando de Admirável Mundo Novo. E Sim. Admirável Mundo Novo tem uma parte toda biológica. E tinha coisa lá que eu falava, gente, a Isabela falou isso, mas o que que é isso? Eu sei que mexe com tal área, mas o que que é isso? Aí eu ia pesquisar, lia a parte teórica e falava, ah, tá, então tá tudo bem. Isso aqui eu sei. Então, assim, eu diria que sim, teve um avanço acadêmico, mas eu acho que muito mais um avanço na questão de você se tornar uma pessoa mais madura, de um amadurecimento. E qual a importância dessa rotina num processo? Por exemplo, você vai dizer para um aluno que está chegando aqui, né? O Uhum. que que você diria para ele? Em rotina de estudos, como que você faria isso? Se um aluno hoje chegando, eu acho que eu falaria para ele tentar fazer uma rotina de estudos, mas que a rotina dele não precisa ser perfeita. Porque eu acho que muitas vezes o que acontece é que a pessoa cria uma rotina perfeita. Das 7 às 10 horas da noite eu vou estudar e faz certinho, uma hora cada estudo, uma coisa diferente. E não tem como. Você, humanamente, não é possível você passar mais de 8 horas, se é que você consegue ficar 8 horas estudando. Então, fazer um cronograma de estudos, fazer metas diárias, mas não se cobrar tanto naquilo, não ficar pesando a mão tanto. É mais realista? Exato. Porque às Hum. vezes, pelo menos eu fazia muito isso no início. Eu pegava, fazia, colocava, eu tinha um planner. Aí nesse planner eu colocava, tá, hoje eu tenho que estudar isso. Colocava umas 5 coisas, uns 5 conteúdos que eram longos, não tinha como eu estudar tudo aquilo. Aí, às vezes no final do dia eu estudava 2, muito no 3. Aí eu falava, nossa, mas eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. E quando você chega num simulado e determinada área, o seu objetivo não foi alcançado? Você fazia o quê? Você dava uma.
Uma Eu, diversificada. eu primeiro surtava com a Renata. Eu falava, Renata, não é possível. Eu errei a mesma coisa, todos os simulados. Eu dava uma leve surtada com a Renata e depois ela, não, tá, agora pega isso daí e leva pra monitoria. Tira dúvida. Não tem como você sair. Você não sabe de tudo. E você não vai sair daí se você não souber o que você tá fazendo de errado. E a senhora agindo como juiz de paz nesse meio, né? Porque ela devia chegar com 1 milhão, um turbilhão de emoções. Sim, tinha dias que irritada, meio frustrada, né? Porque não tinha saído, não tinha sido como planejado. Mas ela rapidinho abaixava um pouquinho, voltava, entrava na rotina de novo, então era bem tranquilo. Você tem mais facilidade em quais áreas? Uma, sem sombra de dúvidas, eu sou um caos. Nada para exatas, matemática, física. Física, nossa, até Por hoje. quê? Nossa, horrível, eu não sou boa em número. Pra mim, número não faz sentido. Eu gosto de Não faz sentido física. nenhum. Eu já falei para Horrível! você que eu quero fazer uma faculdade de Nossa, física. Eu sou credo. apaixonado em Marcelo, não física. faz isso, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu, eu acabei fazendo as limpas dos meus resumos que eu tinha, né? Separando eles. E daí eu descobri que eu tenho um monte de resumos de física dos mesmos assuntos. Porque física não entra na minha cabeça, simplesmente. Não entra. Eu sei que lá tá bom, beleza, mas não entra. Mas você atingiu o seu objetivo, né? Ou seja, Atingi, exatamente. Serviu pro que tinha que servir. Agora você, vem me perguntar o que é. você buscou opções de faculdade já desde o começo. Eu quero fazer determinados cursos possíveis Uhum. com determinadas faculdades, né? Você já tinha esse objetivo desde o começo. Inicialmente, eu acho que a gente sempre procurou a faculdade mais perto daqui. Sim. Sempre a mais perto. Então, o UFR, o UFMT. Só que não tinha o curso que eu queria, porque direito não foi a minha primeira opção. Então, eu queria, minha primeira opção era relações internacionais, não tinha relações internacionais aqui. Então, aí a gente teve que abrir o leque. Vamos procurar outros lugares. Brasília tem um bom curso, né? Brasília tem um ótimo curso. É um Amanda chuchu lá. Castelli, É a muito ex-aluna minha, bom. faz lá. É um ótimo curso. Então, a gente abriu para Brasília, fiz o PAS, para o PAS UNB. A gente abriu para São Paulo e um pouco para o Sul. Assim, o Sul era meio, tá, se não der nenhuma dessas outras, vamos dar uma olhada no Sul. Aí, depois disso, a gente foi fechando, afunilando, pensando no que eu queria. Então, eu queria relações internacionais focado para a área política, para seguir para diplomacia. Hum. Então, a gente foi fechando o leque, e daí, fechando o leque, ficou o UNB e USP, e as de São Paulo, né? Aí, com base nisso, a gente foi vendo o que dava E para agora fazer e o que você não está dava. aguardando a USP, o resultado da A USP, USP, exato. direito, Não, é, Relações. a USP Relações Internacionais. relações Isso. internacionais. E Unesp, Unesp, também relações internacionais. Né? também Na relações internacionais. verdade, de todas elas, a única que eu fiz para direito foi o Mackenzie. É uma 15. Foi. É, Como eu falei, esse direito era a segunda opção. A ideia do direito realmente surgiu quando eu era novinha, por influência dos outros. Ai, você tem cara de pessoa que faria direito. Ou os personagens que você gostava dentro das séries eram advogados. Aí eu falei, por que não, né? Vou fazer direito. Aí, pesquisando mais sobre as áreas depois do direito, eu descobri diplomacia. Eu falei, você é diplomata, só que não tem um curso chamado diplomacia. Aí tá, vamos pesquisar mais sobre o que é diplomacia. Aí eu cheguei à conclusão que direito ou relações internacionais seriam as melhores opções. Um caminho. Exatamente, seriam dois caminhos que dariam leques grandes. Relações internacionais tem como atuar em diversos outros meios, e direito também tem como atuar em diversos outros meios, e daria uma base jurídica e uma base do sistema, que é o sistema brasileiro, boa para diplomacia. Senhora Tatiana, Tatiana, Isso. Tatiana, quando ela falou de relações internacionais, diplomacia, né? Às vezes a família ela tem sempre aquela ideia de, vou ficar com algo Concreto. mais concreto, mais acessível, né, que não demore muito tempo, ou a família já abraçou e falou, não, se quer, vamos embora correr atrás. Acho que nós passamos por fases, né? Teve a É, fase de achar que era só um momento dela, que ia passar, que ela ia escolher outra coisa. Depois teve um momento de falar assim, não, isso aí não. Talvez até porque ser uma área mais recente
da gente ter pouco conhecimento sobre o assunto, a gente fala, tem certeza? Isso daí não sei se dá, não. Mas depois a gente abraçou a ideia e começou a apoiar, porque viu que era realmente o que ela queria. E a gente acha que é importante fazer o que se gosta, né? Mesmo que lá na frente, por qualquer motivo, você se desvie da sua formação inicial, mas é importante fazer o que gosta. Você vai passar ali 4 anos estudando. Se você escolher um curso e falar assim, não é nada disso, é uma carga, é um peso por um tempo bom, né? Então, quando a gente viu que era realmente o que ela estava desejando, aquilo que ela queria mesmo, e ela também passou a pesquisar sobre o assunto. Ela passou a ser a nossa fonte de informação, né? Ela acabou fazendo o convencimento. É. Por livre e espontânea pressão. Eu acho, na minha cabeça, pelo menos, que eu terminei de convencer a minha mãe quando eu mostrei a grade da PUC. E daí você falou, ai, nossa, até eu queria fazer relações internacionais com a PUC. Eu acho que houve esse momento aí. Tem relações internacionais para a área de diploma. Tem francês também, não tem? Tem a base das relações internacionais é francesa. Francês. É, eu me lembro que meu irmão tentou a prova de diplomacia uma Uhum. vez. Eu me lembro disso. É, você se sente influenciada por quem? Sim, o seu pai, ele é professor, filósofo, professor Sim. universitário, professor aqui no Lavoisier. É, você se sentiu atraída por essa gama de estudos? Eu acho que influência, com certeza meus pais tiveram. Ambos são pessoas estudiosas. Então, eu sempre tive em mente que para conseguir o que eu quero, eu precisava sentar e estudar. E nada vem de graça. Você tem que Com ter certeza. conhecimento do que você quer. E crescer dentro disso me fez querer seguir áreas que eu pudesse crescer dentro dos estudos também. E você acha que nesse seu processo de aprendizado você perdeu muito do que a gente. Eu às vezes falo assim para um aluno: existem vícios do ensino médio de você achar que, ah, não, eu vou estudar matemática e química, eu vou deixar essas outras duas disciplinas, depois eu vejo qualquer coisa e eu aprendi. Uhum. Você descobriu que há um outro universo assim no curso para vestibular, para universitário? Você Eu tem acho. que dar foco a todas as disciplinas para Exato, passar. eu acho que o que o cursinho me ensinou é ter que lidar com diversas matérias ao mesmo tempo e matérias muito distantes uma da outra. Então, eu tentava meio que equilibrar. Ah, se eu sei que eu não sou tão boa em física, por exemplo, e que eu sou melhor em história, eu pego, faço alguns exercícios de física, fico frustrada, obviamente. E daí depois eu venho com história falar, ai, isso aqui, pelo menos isso aqui eu sei, sabe? Eu erro aqui, mas aqui eu sei que eu vou acertar. Então eu vou onde eu vou acertar. Aí eu estudava um pouco daquilo e voltava porque eu sabia o que eu tinha mais dificuldade. Mas eu sempre tentava focar onde eu tinha dificuldade, que era onde eu tinha que melhorar ali. Mas sem deixar totalmente de lado as outras matérias. E quais são os seus próximos passos agora? É verificar, esperar passar toda a estrutura do SISU, ver de fato quais são as possibilidades. Não, na verdade, Já depois escolheu? já escolhi, eu vou fazer direito. É... Depois que saiu o resultado, eu fiquei, ai, gente, mas direito. Eu quero a segunda opção, eu queria a primeira, ter passado na primeira. Aí, depois, pesquisando mais, ai, vamos trabalhar com a ideia, o que que a universidade oferece. Ai, dá para depois fazer a migração para diplomacia. Eu falei, ai, não, é bom também, não é ruim. Era minha segunda opção por algum motivo, eu Com gosto da certeza. área. Não é uma área que eu descartaria totalmente. E é uma área que eu já sabia com que eu teria que mexer se eu fosse continuar com a ideia de diplomacia. E era uma área, eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas era uma área que eu também sabia que, por exemplo, eu queria fazer algum tipo de especialização em direito internacional. Então, é uma coisa que eu sabia que eu ia precisar. Então, eu já teria uma base aqui. Aí eu vou esperar sair os outros resultados, obviamente, mas inicialmente eu vou começar fazendo direito. Já foi verificar a faculdade? Já Foi lá? sim, a prova, na verdade, é feita na própria faculdade, Própria né? faculdade, não o É, polo próximo aqui. é feito na própria faculdade. Então, o vestibular do Mackenzie você faz por campus. Então, eu fiz Direito para o campus da Alphaville e Comércio Exterior para o campus de Higienópolis. Hum, Aí, eu fui para os dois campos.
fazer a prova e ali dá para conhecer um pouco sobre os próprios aplicadores da prova, são estudantes de lá, então se você conseguir um tempinho deles, porque eles também estão correndo para aplicar a prova, você consegue conversar com eles. Legal. E agora, para essa galera que está chegando aí, qual é a sua mensagem para eles? Minha mensagem é que vocês tenham foco e sejam realistas com o que vocês querem, e ao mesmo tempo considerem a, a ampla gama que vocês têm de escolhas, porque às vezes você escolheu relações internacionais, mas no final você vai acabar fazendo direito, ou você escolheu uma medicina e no final você entende que não é exatamente medicina que vai te satisfazer. Às vezes é a área da saúde em si, e existem outros caminhos. Você era uma das poucas da sala ali que não Não será focava em uma medicina, né? medicina. Esse ano mesmo, foi pouquíssimo. Raras pessoas. Senhora Tatiana, e a senhora, qual mensagem a senhora dá para uma mãe, por exemplo, que está tentando auxiliar o filho a buscar o curso que ele quer? O que a senhora teria a dizer para eles, para essa mãe? Apoie. Apoie, acho que a família tem que proporcionar o ambiente, o estímulo na fala, como eu vou falar, nos momentos familiares mesmo, de descanso, de poder ofertar para ele aquilo que está dentro das condições deles e abraçar a ideia e cobrar. Eu acho que eles ainda estão numa idade que eles precisam de uma certa monitoria, né? E ainda é papel dos pais estar por perto e falar: nós estamos de olho, nós estamos olhando, nós estamos observando, né? A gente sempre fala para Ana Luísa que o amor é incondicional, mas o apoio sempre vai depender das escolhas que ela está fazendo, de como ela está lidando com as escolhas dela. Então, eu acho que esse é o papel do pai e da mãe. Nós te amamos, nós vamos te apoiar, essa é a sua escolha. A gente também entender que vai ser uma coisa legal para você, a gente vai estar aqui para o que deve e vier. Ana, para as mães que estão aí trazendo os filhos, para as mães que estão agora começando o processo de transição ensino médio, pré-vestibular, tá? Fala para a gente o que é que você pensa sobre a importância da família nesse apoio, a importância dos pais em cima disso, tá? O que é que você acha? Você, enquanto aluno, teve apoio dos pais? Que recado você daria para essas mães assim? É, Sem sombra de dúvidas, eu tive apoio dos meus pais nessa trajetória. Eu acho que isso foi importante. Então, o que eu diria é que, assim, esses pais, essas famílias têm que dar apoio, sim, para os estudantes, até porque eles vendo o entusiasmo dos pais com aquilo, eles também se sentem entusiasmados para dar continuidade ao estudo. Então, é importante ter esse apoio e para esses pais que eles tentem não colocar assim tanta pressão em cima, porque às vezes é importante ficar ali de olho no que está acontecendo, mas às vezes ficar muito em cima também não é uma coisa legal. A pessoa se sente mais pressionada ainda e vai ficando cada vez mais frustrante esse momento. E querendo ou não, é um momento que já é cheio de frustrações. Então, supervisionar, mas e colocar fé e falar, tá, mas sabe, tentar achar um equilíbrio. Legal, legal. Ana, eu desejo a você um futuro brilhante. A gente trabalhou atualidades bastante. Acho que você era uma das muitas que às vezes no essencial arrumava briga. Fugia da briga, né? Porque a briga no essencial era grande. Eu começava e depois eu falava, Tentava, deixa tentava vocês. se organizar para não brigar, mas o trem era certo. Eu desejo a você um futuro brilhante, Obrigada. certo? Eu acredito que se você sabe de fato o que você quer, você vai conseguir, tá? Agradeço a presença da senhora, a Tatiana Arruda, tá? E de fato, assim, meu filho, ele sonha em fazer paleontologia, desde que ele descobriu o que era paleontologia. E aqui não tem paleontologia. Então, assim, ele descobriu dentro da paleontologia a bioquímica, que é componente disso. Então, assim, a gente está tentando fazer ele focar nisso, e ele já descobriu nisso. Eu acho importante, de fato, a senhora falou essa mensagem de foco, de auxiliar, cobrar e deixar o aluno, o filho, descobrir o que que ele quer de fato, né? Então, eu acho, assim, a senhora está muito orgulhosa dela, né? Demais, né? Agradeço a sua presença,
Tá, madame? Dona Ana, de vez em quando apareça, Vou dar uma aparecida quando tiver né? Para necessidade. conversar com os alunos, falar, olha, quando eu estava aqui, Desse né? jeito, tacar o teclado igual tacar ali. Quando eu estava aqui, né? Eu não ficava deitada no puff, tá? Eu não dormia, era só estudo, É, entendeu? Tá bom? Obrigado, senhora Tatiana, certo? obrigada a Parabéns vocês. pela filha, tá? Senhora ou esposa da senhora, parabéns pela filha. Agradeço imensamente a participação, que venham mais vezes. Bem, agora para a gente finalizar o podcast com chave de ouro, Ana, a gente tem uma surpresa para você agora. Filha, parabéns pela sua conquista. Isso é o resultado de uma jornada, de uma caminhada atravessada por resiliência, dedicação, foco e, acima de tudo, amor pelo conhecimento. Desde o momento em que você entrou na escola, durante toda a sua trajetória, pelos fundamentais, ensino médio e pelo cursinho, você sempre demonstrou esse amor, essa paixão e esse desejo por ampliar um pouco mais a tua visão através do conteúdo que lhe foi entregue, comunicado. O segredo da vida ou do sucesso está em exatamente você continuar lutando a cada manhã e a cada instante para que você possa atingir o resultado. E esse resultado, ele sempre vai trazer uma sensação de prazer, de alegria e também de pertencimento. É óbvio que nós não atingimos o resultado sozinhos. Nós temos uma variedade de pessoas, de experiências, de cenas, de vivências e experiências que perfazem a nossa própria vida. E nesse sentido, ao longo da sua trajetória, a tua família, os teus amigos, os teus colegas e os teus professores participaram e ainda continuam participando da tua formação. O cursinho, sem sombra de dúvidas, foi determinante e importante. A ambiência, o local, as relações, os desejos, a organização, a estética de um espaço educacional são instrumentos que nos permitem ter mais amor pelo conhecimento. O meu desejo é que agora, no curso de Direito, você continue com o mesmo foco, depois do mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante, toda a sua trajetória. Um abraço a você, a sua mãe, um abraço também aos professores, à direção, à coordenação do cursinho. Que você seja feliz, filha. Beijos e Deus continue abençoando diariamente a sua vida e o seu coração. Tchau, tchau. Oh, que bonitinho.